Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar então o nosso treinamento de vendas, utilizando o livro A Bíblia de Vendas, parte 5. O tema que nós estamos tratando é lidando com as objeções. Objeções são aquelas colocações que o cliente coloca depois que a entrevista foi feita. Você fez toda a explicação do produto, respondeu as perguntas do cliente e aí ele solta aquela colocação e aquela colocação muitas vezes paralisa o profissional de vendas, exatamente porque ele não estava esperando aquilo ou então já não tinha mais como falar alguma coisa além do que já foi falado. Mas vamos tentar, então, entender muito bem o significado das objeções e o que está por trás das palavras ditas. A objeção que nós vamos tratar hoje é quando o cliente diz: me liga daqui 6 meses. Ora, me liga daqui 6 meses, quase sempre significa some daqui. Você não me convenceu, não gostei do seu produto, não gostei de você, nós não tivemos uma relação de confiança bem estabelecida para podermos fechar algum negócio. Mas como que o cliente vai falar tudo isso? Sem criar um confronto, sem criar um desgaste. O jeito mais fácil é: me liga daqui 6 meses, me liga daqui 1 mês. Quantas vezes você já ouviu esse tipo de colocação e ficou desconcertado? Eu digo para você o seguinte, é uma estatística baseada em muitos anos de experiência. A cada 10 situações como essa, 10 situações que o cliente te ouviu, te entendeu e fala, me liga daqui 6 meses, de cada 10, provavelmente, se você for muito insistente, durante os próximos 2 anos, você vai fechar 2, apenas 2. É um custo muito alto por um resultado muito pequeno. Se você trabalha muito e se esforça, mas ainda suas vendas são pequenas, está longe de ser aquilo que outros vendedores da sua empresa, do seu departamento, que vendem o mesmo produto que você, vendem. É porque você precisa resolver alguns itens. E certamente esse é um item que precisa ser trabalhado. É muito importante, primeiramente, que você reveja a forma como você conduz a entrevista de vendas. Tem certas situações que também não tem treinamento que muda. Se você falar para mim assim, Silvio, estou dirigindo a 150 quilômetros por hora e uma vaca atravessou na minha frente, eu estou a meio metro da vaca, como que eu faço para não bater o carro? Não tem jeito, você vai se estraçalhar e vai matar a vaca e vai morrer junto. Ou seja, se você fizer uma preparação, seguindo os outros vídeos que eu já fiz, falando sobre a preparação da entrevista de vendas, a condução da entrevista de vendas, certamente você não terá tantas situações desgastantes como essa. Mesmo assim, por mais que a gente se esforce, elas podem surgir, em menos proporção, mas podem surgir. Existem algumas situações que são verdadeiras. Lógico que poderiam ter sido feitas de maneira diferente, mas como, por exemplo, não é o cliente que decide, ele não tem dinheiro para comprar o seu produto, ele mentiu para você, ele disse que tinha interesse, mas não tem, ele tinha outros interesses. Algumas vezes as pessoas estão especulando. Às vezes o cliente acha que o preço é alto demais, é algo muito caro pelo que eu vou receber. Talvez ele não tenha compreendido totalmente o valor do que você está vendendo. Como que a gente faz? Eu já fiz todo o meu trabalho, eu já conversei com o cliente me deu atenção, eu tentei dar o fechamento, ele falou, olha, faz o seguinte, me liga daqui 6 meses, vai. Então, algumas perguntas que eu sugiro que você faça para o cliente. Mas o que será diferente daqui 6 meses? O cliente pode te responder, daqui 6 meses, eu não vou mais pagar a multa contratual do plano anterior. É uma resposta pertinente. E qual é o valor dessa multa? 50 mil reais. Eu tenho interesse no seu produto, mas eu tenho essa multa a pagar se eu cancelar o contrato anterior hoje. Então, olha só,
se a gente não entender que isso, de fato, é um cliente interessado com grande perspectiva de fechamento daqui 6 meses e, com isso, a manutenção do relacionamento durante esse período, para que tudo seja resolvido, detalhado, acertado, e quando chegar daqui os 6 meses, o tempo certo, o contrato seja fechado, a gente perde a venda por falta de atenção nossa. Por quê? Porque eu interpretei mal a resposta do cliente. Me ligue daqui 6 meses, não quer dizer me abandona e me liga só daqui 6 meses. Ele tinha um motivo para isso, mas eu preciso entender o motivo. Então, esse é um exemplo. Ou então, uma outra pergunta. Há alguma razão particular para que você volte a falar sobre esse assunto daqui 6 meses? Ou então, uma outra forma de perguntar. Me explica uma coisa, o que impediria, o que impede o fechamento do contrato hoje? Ou o que impede a compra hoje? Ou seja, a gente está trabalhando na perspectiva que o cliente ele tem um interesse na compra, ou caso não tenha também, da gente descobrir. Deixa eu contar para vocês uma situação que ocorreu há alguns anos atrás. Chegando perto do final do mês de vendas, naquela época eu era gerente de uma equipe de vendas, chamando cada corretor para conversar e verificando o quanto faltava para a meta ser atingida, um corretor, um bom corretor, mas que naquele momento não estava vendendo, falou para mim o seguinte: olha, Silvio, não se preocupa, se eu fechar metade das pendências que eu tenho, a gente bate a meta e supera de longe. Não sei se você já falou alguma vez isso para o seu líder, para o seu chefe, para o seu supervisor, para o seu gerente, e não sei se você, sendo um gerente, já ouviu também essa resposta. E aí eu perguntei para ele, o nome dele é Adriano, o que você está fazendo? Ele falou: Silvio, estou criando pendências, muitas pendências. Quando ele falou isso, veio na minha mente uma imagem de uma gaiola. Era uma gaiola suja, escura, fedida, barulhenta, e tinha um monte de pássaro feio que ficavam gritando, 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 porque quando ele falou, estou criando pendências, alguma coisa me fez imaginar com criação de pássaros. Mas era um tipo de pássaro muito ruim. E por que veio aquela imagem? Porque eu fiquei imaginando como seria a agenda do Adriano. A agenda do Adriano provavelmente era uma agenda que cheia de clientes falando, me liga daqui 6 meses. E aí, mês após mês, pulando de um mês para outro, pulando de um semestre para outro, pulando de uma agenda para outra, aquele volume de tentativas frustradas de vendas. Quando a gente chegou naquele ponto da conversa, eu propus para o Adriano uma situação que hoje também é a proposta desse capítulo. Por quê? Porque, na prática, depois de 2 anos de muito trabalho, provavelmente você terá fechado no máximo 2 vendas. Não dá para desprezar 2 vendas, mas é muito pouco. É muito pouco. De cada 10 pendências, 2 vendas é muito pouco. Ao passo que, se na hora da entrevista nós tivermos ainda uma energia extra, uma carta na manga, nós podemos transformar essas pendências em pelo menos 3 vendas. Ou seja, de cada 10 pendências geradas para o futuro, nós poderíamos ter fechado pelo menos 3 vendas se nós tivéssemos a seguinte posição, o seguinte comportamento como profissional de vendas. Em primeiro lugar, você está disposto a gastar um pouco mais de energia para salvar essa venda? Você tem que responder isso. Se você fala, não, Silvio, eu estou cansado, eu não tenho mais gás, prefiro procurar outro cliente, então não é o cliente que desistiu, é você que desistiu do cliente. Mas, se a resposta sua for, não, Silvio, eu quero ir até as últimas consequências, prefiro me esforçar até o fim e fechar uma venda, do que ficar criando pendências igual o Adriano criou. Aliás, vocês querem saber o desfecho da história do Adriano? Foi o seguinte, ele mudou o comportamento de vendas dele, ele aplicou o que nós vamos falar e ele passou a vender muito, como ele merecia vender pelo trabalho, mas faltava um pouquinho mais de energia no final da negociação. Então, você pode perguntar para o cliente assim, você está me dizendo não? Ligar daqui 6 meses
significa que o senhor não quer comprar comigo? Veja bem, é uma pergunta mais agressiva, mas ela pode ser feita. O que o cliente pode responder? Olha, eu vou ser sincero, não quero comprar com você, mas eu fiz alguma coisa para que o senhor não gostasse de mim? Me dá essa oportunidade. Eu fiz toda a apresentação, respondi todas as perguntas, me dá essa chance. Ou então, você pode perguntar assim, mas realmente você acha que daqui 6 meses você vai comprar? Porque o que vai mudar daqui 6 meses? O que vai acontecer daqui 6 meses? Ou então, veja bem, daqui 6 meses, o senhor já terá gasto tanto a mais, porque nós estamos falando de uma economia de tanto por mês, e daqui 6 meses, vou dar um exemplo, tá? Considerando uma economia de R$ 2.000 por mês, o senhor já terá gasto R$ 12.000 a mais. R$ 12.000 é uma quantia importante de dinheiro para sua empresa ou para sua família. Então, deve haver algum motivo muito grande, muito forte, para continuar gastando dinheiro a mais. E eu não entendi qual que é. O senhor pode me explicar? Um outro exemplo, tá? Se você pudesse comprar agora e pagar daqui 6 meses, resolveria o seu problema? Ainda que isso não seja possível de ser realizado. Mas o cliente, ele acaba se posicionando diferente. Ele pode falar assim, como assim? Eu compro agora e começo a pagar daqui 6 meses. Sim, é o que eu estou falando. Se isso fosse possível, ou se isso for possível, interessa para o senhor fechar o contrato? Ele pode responder, não interessa. Eu realmente não quero comprar. Então, você desencana do cliente e larga ele, tá? Se ele fala, não, se pudesse ser assim, é diferente. Porque, nesse momento, eu estou com o meu orçamento comprometido, eu não tenho como pagar, mas se for possível eu assinar o contrato agora, começar a receber os benefícios do que você está me oferecendo e começar a pagar daqui 6 meses, a situação é diferente. Você concorda que se o cliente falar isso, ele é um cliente interessado? Então, são perguntas audaciosas que nós precisamos fazer. Aqui tem uma frase que diz assim, ó, grande resposta. Qualquer que seja a resposta, e frequentemente você a terá, uma coisa é certa. Um impedimento de 6 meses, 6 semanas, 6 dias, não é falha do cliente. Você é que não descobriu o verdadeiro desejo ou necessidade ou objeção. Não é uma questão de culpa, mas de responsabilidade sua. Eu quero te propor um posicionamento mental para a gente encerrar essa parte sobre lidar com objeções. Porque nós vamos falar muito mais agora sobre fechamento nos próximos vídeos. Quando nós vamos para um cliente, nós precisamos levar o que é necessário. Material de vendas, referências, comparativos, informações, pesquisa, tudo que é necessário. E nós precisamos deixar no escritório aquilo que não é necessário e, principalmente, aquilo que não é bom levar no cliente. Então, por exemplo, se você tiver um cachorro doente na sua casa, você vai levar ele no cliente? Não. Tenho certeza que não. Mas nós levamos outras coisas no cliente, que atrapalham até mais do que um cachorrinho que está doente. Como, por exemplo, nós levamos para o cliente as nossas dívidas. Olha, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Então, eu levo tudo aquilo na visita de vendas. O cliente percebe isso, ele percebe rápido que você está desesperado pela venda. E quando o cliente percebe isso, ele fica com medo. É o motivo principal dele falar, olha, me liga no futuro. Nós não devemos levar nada disso. Quando nós vamos no cliente, se nós vamos para fazer um cliente, fazer uma venda, nós precisamos nos concentrar naquele momento em atender aquele cliente da melhor maneira possível. Nós precisamos estar convencidos que, de fato, aquele é o melhor negócio para o cliente. Nós precisamos ter certeza que, se fosse para mim no lugar do cliente, eu faria exatamente aquilo. Se eu estivesse naquela situação,
eu falei para mim, eu preciso me colocar no lugar do cliente e com muita energia, com muito positivismo, com muita garra, determinação, tratar aquele cliente como se fosse o único cliente do mundo inteiro. Tratando o cliente assim, tenho certeza que a partir de hoje já suas vendas melhoram e muito. Dá uma olhadinha na sua agenda e perceba se as pendências que você tem não foram geradas exatamente porque no final você afrouxou, você perdeu energia. E faça a experiência de dar esse gás adicional quando chegar nesse ponto da venda. Você vai perceber hoje mesmo uma grande mudança nas vendas. Desejo a você um grande dia de vendas. Continua mandando mensagens, continue mandando referências de vendas, experiências para que a gente possa compartilhar na nossa comunidade de profissionais de vendas. E aqui tem vendedores de diversos setores da economia e um aprende com o outro, é muito legal. Multiplique e tenha um ótimo dia. Um abraço. Obrigado, viu?